Cidade FM, no combate ao coronavírus. As últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, apuradas pelo jornalismo da Cidade FM, para de se informar sobre a pandemia de coronavírus. Comigo nessa cobertura, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos os nossos ouvintes. Já passamos do meio da semana, o frio chegou, o outono ontem um pouquinho de chuva. É preciso redobrar a atenção para não pegar resfriado nesse tempo, principalmente porque alguns sintomas do resfriado se confundem com alguns sintomas do coronavírus. Vamos lá com muita informação, Thiago. É isso aí, uma frente fria sobre o estado de São Paulo, mudando o tempo e a temperatura aqui em nossa região. Estamos ao vivo também, além do rádio, na internet, através da nossa live no Facebook. Acesse lá para assistir essa cobertura especial, facebook.com/Rádio Cidade Tu. Curta, comente, compartilhe a nossa postagem aí. Muito bom dia para todo mundo já conectado conosco. E olha, Itu registrou a 5ª morte por coronavírus e outras 2 pessoas testaram positivo para a doença. A cidade contabiliza agora quantos casos no total, Luciano? São 26 casos confirmados no total, Thiago, incluindo aí 13 casos já curados, né? Esses os mesmos números de ontem, 13 casos confirmados que foram curados e 5 óbitos, 1 óbito a mais. E tu tem ainda 1 óbito por suspeita que está aguardando o resultado de exame do Adolfo Lutz. 28 casos estão aguardando resultados de exame, são 28 casos suspeitos, ontem eram 18. Entre esses 28 casos, 3 estão em internação clínica e 6 suspeitos internados em UTI. No total, Itu já teve 137 casos descartados, portanto, permanece em 13 o número de casos curados na cidade de Itu, 26 confirmados, entre eles 5 óbitos, Thiago. E a Prefeitura de Itu divulgou no final da tarde de ontem, né, que uma clínica de idosos aqui da cidade sofreu intervenção da vigilância epidemiológica depois que 2 mortes por coronavírus teriam sido confirmadas no local. A informação é que teriam também outras pessoas infectadas. Exatamente, um desses casos de óbito, né, pelo coronavírus em Itu teve como vítima um senhor de 65 anos que era interno, né, de uma dessas clínicas de longa permanência que existem aqui na cidade. A morte foi ocorrida no domingo, motivou uma vistoria na segunda-feira. Até ontem foram registradas na clínica mais 2 óbitos de idosos. Um deles foi o de uma mulher de 67 anos que também faleceu no domingo. E o resultado positivo para a Covid saiu na noite de ontem, justamente esse caso confirmado. Já o terceiro óbito, que permanece como suspeito sem a confirmação em exame, aconteceu na manhã de ontem. A vítima, uma mulher de 93 anos. A mesma clínica, Thiago, já contabiliza outras 4 pessoas doentes com comprovação por exame de Covid-19. Entre eles 2 funcionários que estão em isolamento domiciliar, um idoso que está no hospital de campanha e outro na UTI. Ainda tem suspeita da doença em mais 3 funcionários e 14 internos, sendo que 2 são idosos e estão sob cuidados do hospital de campanha, aguardando os resultados dos exames, e os outros 12 pacientes estão realizando avaliação médica complementar, tomografia, para encaminhamento até uma unidade hospitalar. A Prefeitura exigiu que as famílias das pessoas assistidas pela clínica particular fossem comunicadas, né, sobre os casos de coronavírus no local e que fosse realizada a testagem de todos os funcionários e internados. Os resultados ainda estão sendo aguardados. A Prefeitura nem precisaria pedir, né, nem precisaria exigir isso, até por ética, né, deveria ser uma obrigação da própria clínica. As identidades dos 3 casos fatais, assim como o endereço do estabelecimento, foram preservados por questões de sigilo médico. Enfim, a Prefeitura segue investigando o caso, né? Se houver aí comprovação de negligência, que as pessoas sejam punidas. 8:06. 16 casos a mais de coronavírus foram confirmados em Sorocaba. Já são mais de 180 infectados no município. Passou de 172 para 188 casos, né? 188 casos confirmados em Sorocaba, o número não para de aumentar. Entre eles, a notícia boa, mais 10 recuperados. Foram 10 recuperados a mais de um dia para o outro, eram 139, agora 149, 16 seguem internados, sendo 8 em UTI. Os casos descartados em Sorocaba já são 711. Os casos que estão aguardando resultados são 110. Esses casos suspeitos
tem 26 internados, sendo 9 em UTI. O número de óbitos suspeitos em Sorocaba diminuiu de 8 para 5 e o número de óbitos confirmados permanece em 23, Thiago. Subiu para 11 a quantidade de pessoas com Covid-19 em Salto. A boa notícia é que mais 2 pacientes já se curaram da doença. Pois é, 3 casos a mais confirmados, de 8 para 11, entre eles 9 casos curados, tem um internado em UTI e um em isolamento entre esses casos confirmados. O total de casos descartados em Salto subiu de 71 para 73. Os casos que aguardam resultados de exames, os casos suspeitos, também aumentaram. De 6 passaram para 15. Os casos suspeitos internados são 7, sendo que 1 está em UTI. Portanto, a cidade de Salto aumentando o número de casos confirmados de 8 para 11. Entre eles, 9 pessoas já estão curadas. Porto Feliz contabilizou o 16º caso de Covid-19, né? Pois é, ontem foi confirmado esse 16º caso, agora são 8 curados na cidade de Porto Feliz, entre os confirmados, 8 curados, 5 pessoas estão em isolamento domiciliar, 2 em internação clínica e 1 em internação na UTI. Ainda existem mais pessoas aguardando resultados, os casos suspeitos, que diminuíram de 9 para 7. Os casos suspeitos agora 7, aguardando o resultado, todos em isolamento domiciliar. E Porto Feliz diminuiu um óbito por suspeita. Agora tem apenas um óbito por suspeita de Covid-19, aguardando o resultado na cidade. Porto Feliz ainda não tem nenhuma morte confirmada. Até agora, 77 casos já foram excluídos. 8h09, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo, fique com a gente, estamos aqui realizando uma cobertura especial, traçando um balanço do avanço do coronavírus pelas cidades da região. E olha, a 7ª morte por coronavírus é confirmada em Indaiatuba e a vítima é um homem de 38 anos. A informação de quando ocorreu o óbito e se ele tinha algum problema de saúde, Luciano? Pois é, o paciente, como você disse, Tiago, tinha 38 anos, estava internado em um hospital particular de Salto, viu? Desde o dia 25 de abril, era diabético e hipertenso. Os primeiros sintomas apareceram no dia 18 de abril. Ele possuía exame para Covid-19 e faleceu na madrugada de ontem, Portanto, para você ver aquilo que a gente fala aqui, as pessoas, a movimentação entre as pessoas de uma cidade para outra, seria mais natural as pessoas de Salto usarem o sistema de saúde público de Indaiatuba, por ser uma cidade um pouco maior, com um sistema um pouco mais robusto, vamos dizer assim, muito mais opções. E aconteceu o contrário, uma pessoa moradora de Indaiatuba se tratando em Salto, estava internado em Salto e veio a falecer aí também. Esse é o 7º óbito confirmado na cidade de Indaiatuba, que ainda tem outros 4 óbitos sendo investigados por suspeita, já 19 óbitos foram descartados até o momento. O número de casos confirmados subiu também de 67 para 69 na cidade de Indaiatuba. Tem 67 casos aguardando resultados, esses casos suspeitos. Entre esses casos suspeitos, 9 estão em internação clínica, 12 em UTI. A cidade de Indaiatuba tem 5 casos confirmados que ainda permanecem internados. E até agora, 57 pacientes foram curados, 3 pacientes a mais em relação ao boletim anterior. Portanto, Indaiatuba com 69 casos confirmados e 7 mortes até o momento. 8h10. E olha, Jundiaí já registra mais de 200 casos de Covid-19. Só ontem, mais 35 pessoas testaram positivo para a doença. Pois é, um número extremamente alto de um dia para o outro, 35 casos positivos. Os casos positivos chegam a 230, entre eles 95 estão fazendo tratamento em casa, aumentou esse número de 68 para 95. Aumentou também o número de casos recuperados, passou de 79 para 87. Os casos de pessoas que estão internadas em Jundiaí são 27, internados em outro município 2 e os óbitos confirmados permanecem em 19. Ainda temos os casos suspeitos na cidade de Jundiaí, 34 estão aguardando resultados em casa, fazendo tratamento também, aguardando resultados internados 24 e os óbitos aguardando resultados permanecem inalterados, são 7 óbitos que estão aguardando resultados. Jundiaí já descartou 244 casos até o momento, através dos resultados de exames, sendo aí 36 óbitos. E Jundiaí divulga também a ocupação dos leitos de UTI, No setor público são 26% e no privado 73% dos leitos já ocupados.
Votorantim e Cabreúva tiveram alteração em seus boletins epidemiológicos? Votorantim apenas no número de casos suspeitos, Tiago. O número de casos suspeitos subiu de 8 para 9 e os casos suspeitos internados são 8, sendo que 4 estão em UTI. Votorantim segue sem nenhum óbito suspeito. Votorantim ainda tem 2 mortes confirmadas até o momento. Os casos confirmados de Covid-19 permanecem também em 30, sem nenhuma alteração. São 17 recuperados, 7 estão em isolamento domiciliar e 4 estão internados. Cabreúva não divulgou o boletim ontem, o último boletim divulgado tem um caso suspeito, 7 confirmados e 30 casos descartados. Cabreúva não tem nenhuma morte suspeita e nenhuma morte confirmada. E já são mais de 125 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil, Luciano. Iniciamos a semana com menos de 100 mil, né? E praticamente no meio da semana... 4 dias, né? Exatamente. Brasil chega a 8.536 mortes e 125.218 casos confirmados de coronavírus, segundo o balanço divulgado ontem, né, pelo Ministério da Saúde. Aliás, o Ministério da Saúde tem demorado para divulgar os balanços aí, portanto, 8.536 mortes. Na terça-feira eram 7.921, 615 mortes confirmadas em 24 horas, batendo o novo recorde. Ontem falamos que o recorde era de 600 mortes, 125.218 casos confirmados, eram 114.715 na terça-feira. Ou seja, Tiago, mais de 10.500 casos novos confirmados em 24 horas. O maior aumento diário aí desde o início da pandemia. 65.312 pacientes estão ainda em acompanhamento, 51.370 pacientes já estão recuperados. E claro, São Paulo tem 37.853 casos, 3.045 mortes, segue como o estado com o maior número de infectados aí. E o ministro da Saúde, o Nelson Teich, ainda disse durante a sua entrevista de divulgação que avaliou que os números apontam recorde diário de registro de mortes e de casos, estão sinalizando, né, que o Brasil ainda não está em uma curva descendente, né, que os cuidados precisam ser mantidos. Isso fica bem evidente, né, na divulgação dos números. E o ministro disse ainda que não é contra nem a favor a adoção dos bloqueios totais, os chamados lockdown. Ele admitiu que eles podem ser necessários em algumas situações, inclusive disse que pode ser recomendado. Vai ter um ou outro lugar que o lockdown é necessário, vai ter lugar que ele vai ter que pensar em flexibilização, né? E claro, precisa que todo mundo pare de tratar isso de uma forma radical, segundo o ministro da Saúde, Nelson Teich. 8h15, e no mundo, como que está a situação? Os números continuam subindo? Continuam subindo, Tiago. Começamos essa semana com 3 milhões de casos no fim de semana, né? E agora já passam de 3.700.000. São 3.769.150 casos confirmados em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, 1.228.609 casos confirmados. O número de mortes também só aumenta, 264.111. Estados Unidos lidera com 73.431 mortes. Mas o número de recuperados também aumenta, né? O número de recuperados no mundo inteiro, 1.249.987. Nos Estados Unidos lidera esse número de recuperados com 189.910 pessoas recuperadas, seguido da Alemanha com 139.900 pessoas que já se recuperaram da Covid-19, Tiago. A gente vai te fazendo companhia nessa quarentena. Você nunca fica só, continue conosco. Essa é a cobertura especial do jornalismo da Cidade FM, prestando serviço a você, ouvinte Cidade. Estamos ao vivo, além do rádio, também na internet com nossa live no Facebook. Acesse lá para assistir a cobertura especial, conhecer um pouco mais os bastidores aqui, como é feito o rádio de fato, né? facebook.com/Rádio Cidade Itu, muita gente por lá comentando os assuntos aí, Luciano. Bom dia para o Vitor Batista, Cláudia Santos também está por aqui, Alvarino Percum, bom dia. O Wilton Oliveira desejando bom dia. Bom dia, Wilton. Rosilene Azevedo, bom dia, ótima quinta-feira. Obrigado por nos manter informados. Eu que agradeço, Rosilene, uma ótima manhã para você. Caroline e William, bom dia do William aqui, que Deus abençoe a quinta-feira de todos. Abraço aos melhores da região, que nos mantém sempre informados. Grande abraço, William. A Terezinha Andrade, bom dia, que Deus nos abençoe.
Bom dia, Terezinha. O Alvarino Percum também está por aqui. Será que reabre o comércio na segunda-feira? Já tem alguma informação sobre isso? Alvarino, segundo informações do próprio governo do estado de São Paulo, vai depender muito aí de cada região, se mantém ou não o isolamento social numa média pelo menos até 50%, o ideal é de 70%, mas já deixou claro aí o governador João Dória que muitas regiões não terão a flexibilização. E o anúncio oficial, se vai ou não flexibilizar para determinadas áreas, deve ocorrer amanhã. Exatamente. Pelo governo do estado. E a gente vai estar informando aqui. A Carol Reis também está por aqui desejando bom dia. Bom dia, Carol. Uma ótima manhã para todo mundo. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h21, bom dia, estamos de volta. Para você ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo à nossa programação. Até às 8h30, uma cobertura especial para você, traçando aí um balanço dos casos de coronavírus na nossa região também, claro. E agora, hora de falar do índice de isolamento social, que segue abaixo do que é estipulado pelo governo do estado. Os dados mais recentes mostram que Itu teve na terça-feira o pior resultado desde o início da pandemia. Pois é, Tiago, o isolamento, inclusive no estado de São Paulo, se manteve em 47%, né? Segundo dados divulgados pelo governo do estado, a porcentagem ideal seria de 70% de adesão, né? A cidade de Itu teve ontem, melhor dizendo, na terça-feira, né? Já que a gente conta sempre um dia anterior, 45%, o menor índice até o momento. Na segunda-feira, 46% era o menor índice, né? Domingo chegou a 57%. Aí fazendo um comparativo aqui, vamos lá, 45%, 46%, 57%, 51%, 55% e tu meio oscilando. Mas 46% havia sido aí, desde o início da pandemia, da quarentena, no dia 25 de março, o menor índice até então. Portanto, Itu chega a esse índice de 45% aí na terça-feira, Tiago. Salto. Vou falar. Temos. Quer falar? Pode falar não. Antes de continuar. Segue Vamos o lá. jogo. Salto tivemos na terça-feira 47%, segunda 48% e domingo 58% também em queda livre. Sorocaba, o menor índice de toda a região, 44% na terça. Na segunda havia sido 43% e no domingo 56%, Tiago. E só para fazer um parênteses aqui, né, já que tem a ver com o assunto, após a reabertura do comércio em Santa Catarina, os casos do coronavírus triplicaram no estado. Eu acho um pouco prematuro, né? As pessoas quererem, claro, a gente entende da necessidade do comerciante voltar ao trabalho, voltar a ter, né, uma movimentação na economia. Mas eu acho que não é o momento, né? Porque a gente percebe, se antes, quando foi fechado o comércio, ainda os casos eram menores, agora quer reabrir no momento que, assim, está explodindo o número de casos. Enfim, cabe aí... As pessoas não adianta, as pessoas não vão manter distância umas das outras ali no espaço público, não estão usando máscaras. A gente passa, inclusive, na fila do banco pela retirada do auxílio emergencial, que é uma crueldade sem tamanho aquilo ali. Você passa, as pessoas estão uma em cima das outras, aglomeradas, sem máscara, sem tomar o distanciamento necessário, e se abrir o comércio, isso vai acontecer, é inevitável. 8h24, e olha, já está valendo, né, o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em todas as cidades paulistas. Atenção, quem for flagrado sem máscara pode pagar multa de quase R$300 e ainda ser preso. Pois é, o governo publicou o decreto, né, que determina esse uso geral e obrigatório de máscaras em todas as 645 cidades do estado de São Paulo por tempo indeterminado, também para o combate à pandemia. A regra já começou a valer hoje, então todo mundo sai na rua de máscara, né? A Secretaria Estadual de Saúde também divulgou que, apesar da região metropolitana de São Paulo concentrar o maior número de casos do estado, o contágio da doença cresce a um ritmo 4 vezes maior no litoral e no interior. A gente havia falado isso aqui já durante essa semana. A recomendação pelo uso de máscara caseira, né, e o governador João Dória definiu as orientações básicas, pois os prefeitos é que deverão regulamentar o decreto, além de fiscalizar o cumprimento dele pela população.
Lembrando que na região Porto Feliz já havia decretado o uso obrigatório de máscara no dia 20 do mês passado. E quem descumprir esse decreto pode acarretar multa de R$ 276 a R$ 276 mil, ou mesmo aí levar o infrator a pena de 1 a 4 anos de detenção, Tiago. 8h25, e olha, o Tribunal de Contas investiga o governo paulista por compra de respiradores supostamente superfaturados. Pois é, essa investigação de irregularidades, né, foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado por parte do governo do Estado de São Paulo na compra sem licitação de 3 mil respiradores da China. O valor é algo em torno, traduzido para o real, 550 milhões de reais para o combate à pandemia do coronavírus. O governo comprou os aparelhos em dólares, né? Custaram 100 milhões de dólares para equipar aí as novas UTIs. Essa é a maior compra, né, feita da gestão João Dória desde o início da implementação das medidas contra a Covid-19, e o primeiro lote com 500 dos 3 mil respiradores deve inclusive ser entregue hoje. Antes disso, o Ministério Público de São Paulo já tinha aberto outro inquérito, Tiago, para investigar essa compra sem licitação. O promotor José Carlos Blatt se baseou em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que aponta que os respiradores tiveram um preço médio de R$ 180 mil cada, quando modelos semelhantes no mercado custam algo em torno de 60 mil, o que poderia caracterizar improbidade administrativa. O vice-governador paulista disse que o fornecedor chinês foi escolhido por causa do prazo de entrega dos aparelhos. Olha, com o estado de calamidade pública instaurado, né, estados e municípios ficam livres de licitações para realizar compras de insumos, equipamentos durante a pandemia. Não tem toda aquela burocracia, né, de pregão, ter que comprar, e quem ganha a concorrência pública e oferece o menor preço. A intenção é dar mais agilidade ao processo de compra. Porém, é aí que podem acontecer irregularidades e alguém acabar se beneficiando do dinheiro público, né, e utilizando de forma indevida. São Paulo não é o único lugar do país que está ocorrendo esse tipo de investigação, e precisa mesmo ser fiscalizado e ver de perto para onde está indo esse dinheiro, esses recursos. Será que realmente não houve superfaturamento? Alguém não está se beneficiando disso, cobrando a mais, pagando a mais alguém, né? Então fica aí a cargo, né, do Tribunal de Contas investigar, e se de fato houver irregularidades, que as pessoas responsáveis sejam punidas por isso. Principalmente porque esse dinheiro é nosso, né? E tem que ser investido de uma forma que consiga atender o maior número de pessoas possíveis. E o Tribunal de Contas, não só do Estado, mas de outros estados da Federação, também vão ter muito trabalho, até porque isso aí levanta uma suspeita em outros lugares. 8h28, olha, o Supremo Tribunal Federal, né? Informação chegando agora, a questão, né, que foi julgado, né, que estados e municípios agora podem restringir, né, a locomoção sem aval federal. Como que vai funcionar isso? Explica pra gente. É isso aí, a decisão aconteceu ontem, né? E os estados e municípios não precisam mais do aval do governo federal para estabelecer medidas restritivas de locomoção intermunicipal e interestadual durante esse período de pandemia do novo coronavírus. No julgamento, por maioria de votos, os ministros suspenderam parte da medida provisória 926, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, em meio à situação de calamidade pública provocada pelo contágio da doença. O presidente já tentou por diversas vezes retomar a decisão para ele, porque ele deseja flexibilizar de forma muito ágil o comércio e as indústrias de maneira geral. Antes dessa decisão, a medida estabelecida que decisões de governadores e prefeitos que determinem a restrição de locomoção deveriam ser condicionadas à fundamentação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão aí gerido pelo governo federal. O STF também definiu que não pode ocorrer a restrição à circulação de produtos e serviços essenciais, e isso aí já vem sendo mantido pelas cidades e pelos estados. Com essa decisão, né, estados e municípios têm essa liberdade, né? E vai ocorrer o que já estava acontecendo anteriormente, em Indaiatuba, Sorocaba, São Roque, os municípios querendo flexibilizar a abertura do comércio e tudo mais, né? A liberação da circulação das pessoas. Lembrando que... Só que daí vem o governo do estado
estado e barra. O decreto estadual se sobrepõe, né, Tiago? Então, na verdade, essa decisão acaba flexibilizando um pouco mais a liberdade dos estados em terem o direito, né? O governo municipal, na verdade, ele pode restringir mais, mas não pode relaxar. Então, inclusive saiu um estudo do próprio levantamento que 48 cidades tentaram flexibilizar a quarentena no estado de São Paulo durante esse período aí, claro, todas foram barradas pelo governo do estado. Uma luz no fim do túnel. Vacina começa a ser testada em humanos nos Estados Unidos, o que pode aí ser a cura para essa doença, né, Luciano? Pois é, a gigantesca farmacêutica Pfizer começou os testes da vacina experimental contra o coronavírus em humanos nos Estados Unidos. A empresa que conduz a pesquisa ao lado da alemã BioNTech afirmou que os primeiros pacientes já foram submetidos ao composto. A Alemanha começou a conduzir testes em humanos no mês passado. Inclusive, comentamos aqui também no programa, a vacina experimental contém um material genético chamado RNA mensageiro, ou mRNA. O mRNA é um código genético que ensina a célula o que deve produzir. Nesse caso, claro, a célula deve produzir um antígeno, né, que possa reduzir aí uma resposta imunológica ao vírus. O estudo vai testar a fórmula em adultos com idades entre 18 e 55 anos nessa primeira fase, para depois então ser utilizado em grupos de idosos. A expectativa, Tiago, é de que cerca de 360 pessoas participem dessa pesquisa. Ainda não há um tratamento comprovadamente eficaz, né, para tratar a Covid-19. Enquanto isso, empresas em todo o planeta correm contra o tempo para produzir uma vacina que, de acordo com os cientistas, deve estar disponível para o público em geral entre 12 e 18 meses. Existe aí até a Johnson & Johnson também diz que pode ter uma vacina já a partir de janeiro do próximo ano e já inicia testes com seres humanos também. 8h32, encerramos assim mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM, prestando serviço a você, ouvinte Cidade, e claro, muita gente comentando, acompanhando a gente, seja no rádio e também na internet. Muita gente por aqui, Tiago, o Luiz Antônio falando, fala, Tiagão, bom dia também, Luiz Antônio, grande abraço. Bom dia. A Elaine Cristina Santos, bom dia. Diva Moura desejando bom dia por aqui também. A Raquel Oliveira, concordo com você, não é hora de abrir os comércios, por mais difícil que seja, isso só abrirá mais a porta para o vírus se alastrar. É isso aí, Raquel, grande abraço, bom dia para você também. O ex-prefeito Lázaro Piunti também por aqui acompanhando nossa transmissão, bom dia. Uma ótima manhã. A Rosângela Souza se manifestando também. Infelizmente as pessoas não estão se preocupando com o isolamento social. O fluxo de gente na rua é altíssimo, muito, muito mesmo, viu? Ela fala inclusive que lojas no centro da cidade que não fazem parte dos serviços essenciais estão abertos e nada de fiscalização. Lamentável. E a Gisleide Membrive também está por aqui desejando bom dia. Bom dia, Gisleide. Bom dia, a gente está de volta amanhã a partir das 8 da manhã com mais informações para você. Continua acompanhando aí nas nossas redes sociais. Uma ótima manhã para todo mundo, uma boa sequência de trabalho para você, Tiago. Bom dia. Valeu, Luciano. E você, ouvinte Cidade, não se esqueça, a partir de hoje já se tornou obrigatório o uso de máscara em todas as cidades paulistas. Vai ter que sair de casa? Vai precisar mesmo? Então não esqueça de levar a sua máscara também.